Te adoramos, Jesus, te adoramos, te exaltamos. Pra te adorar eu vivo. Exalte a Ele, Pra querido. te adorar eu vivo só pra ti. Nós vivemos pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pai, nós te adoramos nessa noite. Exaltamos o teu santo nome, Jesus. Exaltamos a tua justiça que nos alcançou pela fé, Pai. Exaltamos o teu amor incondicional que nos atraiu para a tua presença. Esse lugar, Senhor, esse lugar de vida, justiça, paz e alegria, Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, pelo sangue de Jesus. Pai, nós vamos celebrar a ceia nessa noite. Nós vamos celebrar a vitória de Cristo Jesus sobre a miséria, sobre a morte, sobre a doença. Porque Jesus, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está vivo, à direita do trono de Deus, como nosso intercessor, como sumo sacerdote. Por isso nós adoramos e exaltamos o teu santo nome. Querido, você pode celebrar, você pode cantar, você pode adorar, porque você estava morto, mas por causa do sacrifício do Cordeiro, você recebeu a vida eterna. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar o amor ao mundo. Aleluia, Pai, eu te dou graças. Te dou graças porque a tua palavra é espírito e vida. E eu declaro a tua palavra caindo no nosso coração nessa noite. Eu declaro os seus olhos, queridos, os seus olhos espirituais abertos para a revelação da palavra de Deus, livre de toda cegueira, toda escama, caindo em nome de Jesus. E a revelação da tua palavra, a revelação da palavra de Deus, caindo no seu coração. Por isso, Pai, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando a vida de cada um nesse lugar, Pai. A unção despedaçando todo o jugo, a revelação da tua palavra, Pai, renovando a nossa mente, gerando fé no nosso coração, trazendo clareza, entendimento, ó Pai, para que nós possamos avançar no teu propósito, para fazer a tua vontade, para estabelecer o teu reino, para te adorar em espírito e em verdade. Por isso, Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite, edificados, abençoados, encorajados, fortalecidos no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Aleluia, queridos. Deus é bom, amém. Diga para a pessoa do seu lado aí: Deus é bom. Mas diga com aquela convicção mesmo, sabe? Diga para ela: Deus é bom. Deus é bom, amém. E Ele é poderoso, querido, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder dEle que opera em nós, amém? Esse poder, o poder é de Deus, amém? Mas Ele opera em você.
O poder é de Deus. Por isso que nós adoramos a Ele, somente a Ele. Amém? Mas esse poder, ele opera em nós. Ele flui da nossa boca quando nós cantamos, por exemplo. Ele flui da nossa boca quando oramos, por exemplo. Ele flui das nossas mãos quando nós impomos as mãos sobre os enfermos e eles são sarados e curados. Esse poder, ele opera através de nós, como pregamos a palavra na escola, na faculdade, no trabalho, no Uber, no ponto de ônibus. Quando nós estamos nesses lugares, querido, existe um poder que você carrega, que pode ser liberado sobre a vida das pessoas. Veja bem, ele pode ser liberado. Como assim, pastor? Ele não é liberado automaticamente, através de todo cristão? Querido, se fosse automático, o mundo não estaria como está hoje. Existe algo que você precisa ter no seu coração, que é capaz de ativar o poder de Deus, que já habita em você. O que é isso? É a fé, amém? Porque o justo, ele vive pela fé. E eu quero que você entenda, querido, que você já tem fé, amém? Se você já está aqui nessa noite, é porque você tem fé. Você crê em Deus, amém? Existe uma fé já no seu coração, que o próprio Deus já repartiu com cada um de nós. Uma medida de fé foi repartida com cada um de nós e já está dentro do nosso espírito, no nosso coração. Por isso você não precisa orar a Deus para pedir mais fé. Você tem que aprender a viver pela fé que já tem. Quando você ora a Deus, Deus me dê mais fé, a resposta que Ele vai te dar, mas meu filho, já te dei, já está dentro de você, é uma semente, já foi repartida, você agora precisa botar em prática aquilo que você já recebeu. Você precisa exercitar, edificar a sua fé. Como? Renovando a sua mente pela palavra de Deus, se enchendo do Espírito, obedecendo às instruções de Deus na sua vida, amém? Praticando a palavra de Deus nos seus negócios, no seu casamento. Quando você faz isso, essa medida de fé que já foi repartida com você, ela é potencializada, ela começa a se tornar uma realidade, ela sai do lado potencial e se torna algo concreto, algo visível, algo que é palpável no nome de Jesus, amém? E nós estamos vivendo isso na nossa igreja local, amém? Estamos vivendo um tempo de unidade, de influência e de crescimento. Por quê? Porque estamos fazendo exatamente o que eu acabei de explicar. Estamos orando, estamos confessando a palavra, estamos nos enchendo do Espírito, estamos praticando aquilo que Deus estabeleceu, estamos sendo obedientes à visão que Ele mesmo estabeleceu. Por isso, Deus está respondendo à nossa atitude de fé. Por isso, querido, que é unidade, influência e crescimento, amém? Diga para a pessoa do seu lado, estamos vivendo um tempo de unidade, influência e crescimento, amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Aí nós temos uma definição de fé, talvez a mais famosa que nós temos na Bíblia, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. O escritor de Hebreus aí, inspirado pelo Espírito Santo, falando a pessoas que já tinham nascido de novo. Essas pessoas, elas já tinham uma medida de fé também. A carta de Hebreus foi escrita ao povo hebreu que tinha se convertido ao cristianismo. A maioria deles era um povo que antigamente era judeu, e agora tinha se convertido ao cristianismo por causa da pregação dos apóstolos. E o Espírito Santo instrui o escritor de Hebreus, que para muitos foi Paulo, mas não há uma comprovação que foi ele. Mas olha o que diz o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Diga comigo, fé é certeza. Então fé não é dúvida, fé não é possibilidade, fé não é um sentimento, fé não se altera por causa da circunstância, fé não depende da opinião de outras pessoas. A fé é algo que tem a ver com a nossa certeza, com aquilo que está no meu coração.
E essa palavra no original grego, a palavra que o escritor usou para descrever certeza, no original ela significa aquilo que tem um fundamento, aquilo que é firme, aquilo que é sólido, aquilo que é seguro, uma forte confiança. Sabe, querido, fé é essa coisa sólida, capaz de sustentar grandes coisas. Fé é um fundamento seguro, ao ponto de você poder construir sobre ela a sua própria vida. Fé é algo que sustenta, é algo que produz apoio, força, que traz fundamento, e que sobre esse fundamento você pode edificar a sua vida. Por isso, querido, que a fé, ela não se altera de acordo com a situação, a circunstância ou o momento, porque ela não depende das coisas que acontecem do lado de fora. Porque olha o que diz aí: fé é a certeza das coisas que eu vejo. É isso que está escrito aí? Fé é a certeza das coisas que eu tenho. Fé é a certeza das coisas que eu pego. Fé é a certeza das coisas que eu estou sentindo. Não, fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Fé é algo que eu tenho certeza, mesmo sem ver. Fé é acreditar que o invisível é real. Mesmo que você não veja, não toque, mesmo que você não sinta, mesmo que ele não seja concreto ainda, manifesto fisicamente falando, mas no seu coração já é uma certeza. Dentro de você é uma verdade absoluta. Ela não vai mudar nunca mais. Por isso que a salvação é pela fé. Por isso que a salvação ela é pela fé, por essa certeza, essa convicção no homem interior, no teu espírito. O próprio Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Mas eu te pergunto, você já viu a sua salvação? Você já viu o seu Salvador? Não, mas como é que você sabe que é salvo? Pela fé. E que fé é essa? É uma certeza, é uma convicção, é algo sólido dentro de mim que ninguém consegue arrancar. Ainda que alguém diga para mim que não é verdade, eu vou dizer para ele: você está errado, porque eu creio, eu sou salvo. Amém? Eu nasci de novo, eu sou justiça de Deus, eu sou uma nova criação, os meus pecados foram perdoados, eu agora sou um filho amado do Senhor. Essa é a minha certeza e por isso eu vou viver dessa forma. Quando você crê, querido, uma certeza absoluta atinge o teu espírito e o teu coração, ao ponto de alterar a sua fala, ao ponto de fazer você abrir a boca até para rebater quem está pensando o contrário, ao ponto de você assumir uma posição pública de fé, mesmo que ninguém na sua família seja crente, mesmo que ninguém concorde com você, mesmo você vivendo num ambiente contrário, a fé tem uma voz. A fé faz você abrir a boca diante das pessoas, das opiniões e do sistema desse mundo, porque a fé é uma certeza no seu coração. Fé, querido, é imutável. Amém? O justo, querido, ele vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós somos salvos pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie em si próprio. Amém? Mas para que todos tenham a mesma oportunidade diante de Deus, de serem salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Sabe, querido, quando você crê, você se move em obediência. Quando você tem uma certeza, você se move. Sabe por que você está parado em algumas coisas da sua vida pessoal? Porque você ainda não tem certeza. Por isso que você fica: vou ou não vou? Faço ou não faço? Falo ou não falo? Não é assim? Aonde tem dúvida não tem fé, querido. Aonde a dúvida ainda existe, é porque ainda a fé não te virou certeza. Então, nós precisamos viver pela fé, amém? Porque eu não posso ter dúvida que eu sou salvo. Porque a partir do momento que eu duvido que eu sou salvo, eu duvido que eu posso orar por alguém. A partir do momento que eu tenho dúvida da minha salvação, eu tenho dúvida se eu posso me aproximar de Deus quando eu errar. Se eu tenho dúvida da minha salvação, eu começo a ter situações onde eu vou ficar confuso, onde eu vou ficar com medo, onde eu vou ficar parado. Por quê? Porque eu não tenho certeza que eu fui salvo realmente. Por isso que fé é certeza.
E a certeza te coloca em movimento. A certeza faz você obedecer. A certeza faz você falar. A certeza faz você se mover. Coloca a primeira imagem, por favor, que eu quero mostrar para você, né, um exemplo de uma família que pela fé se moveu e algo extraordinário aconteceu. Essa foto aí, querido, é do apóstolo Bud, Mama Jane, quando eles chegaram na cidade de Campina Grande, ainda na década de 80. Mama Jane e o apóstolo Bud são missionários americanos que fizeram um rema lá em Tulsa e vieram para o Brasil com uma visão. E qual era a missão que Deus tinha entregado para eles, quando eles ainda estavam fazendo o rema lá nos Estados Unidos? A direção de Deus para eles é: vá para o Brasil e leve a minha palavra para libertar o meu povo. Leve a palavra da fé para libertar o meu povo. O que eles tinham nessa época? Apenas fé. Ou mais do que suficiente. Porque se você tem fé, querido, o que te falta? Amém? E eles tinham essa revelação, eles tinham essa convicção, essa certeza. E como eles tinham essa certeza, eles se mudaram para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém no Brasil, sem ter dinheiro para estabelecer uma igreja, abrir um negócio. Eles vieram literalmente pela fé. E essa estrutura que você está vendo aí na tela é a estrutura do Ministério Verbo da Vida, os equipamentos que eles tinham. Olha só, os recursos materiais, financeiros. O Ministério Verbo da Vida se resumia nessa Kombi, na década de 80. Fabrício, isso é loucura. O justo vive pela fé. O justo não vive pelo que tem. Qual é a sua conta bancária? Querido, a pergunta não é essa. A pergunta é: o que você crê? A pergunta não é o que você tem. A pergunta é o que você crê. A pergunta não é quem é o seu pai, sua mãe. Não, a pergunta não é qual é o seu diploma, a sua habilidade, a sua técnica, qual é a sua influência política. A pergunta é o que você crê. Porque essas pessoas, eles não tinham técnica, eles não tinham dinheiro, eles não tinham habilidades, eles não tinham nem conexões políticas, mas eles tinham uma convicção, uma certeza absoluta que eles deveriam se mover pela fé. E eles vieram para o Brasil, amém? Aleluia. Querido, no coração deles, eles ainda não viam nada, amém? Eles ainda não estavam vendo, mas no coração deles já tinha acontecido. Isso é fé. Fé é você ter no seu coração uma certeza de algo que ainda não aconteceu. Você ainda não viu, mas para você já é verdade, amém? Aleluia, glória a Deus. E será que a fé deles funcionou? Ou melhor, qual era o fundamento da sua fé? Onde a fé desses homens estava estabelecida? Abra comigo lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Porque, querido, fé não está estabelecida sobre a opinião de ninguém. Fé não está estabelecida sobre filosofia humana. Fé não está estabelecida sobre uma moda do momento. Fé não é uma estratégia de crescimento. Fé não é uma ferramenta que você usa para resolver problema. Fé não é apenas algo que você de vez em quando usa quando está doente ou quando tem um boleto para pagar. A nossa fé, a fé do cristianismo, ela tem que estar estabelecida sobre um fundamento sólido, ao ponto de fazer você correr risco, ao ponto de fazer você se mover de um país para o outro, ao ponto de fazer você se mover de Juiz de Fora para alguma cidade da zona da Mata Mineira, ao ponto de fazer você se mover no seu chamado, no seu propósito, ao ponto de fazer você se mover e começar a romper aquilo que está aprendendo, o seu chamado, enfim, a sua vida. Porque a fé, ela vai ser um fundamento sólido que vai te colocar em movimento. E qual é o fundamento da nossa fé? Eu vou citar aqui um texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bendito seja o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? O que Ele fez por nós? O que Ele fez por você? Que nos tem abençoado, ou em algumas versões, já no passado, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esse era o fundamento da fé do apóstolo Bud e da Mama Jane. Eles tinham certeza que eles já eram abençoados. Eles tinham certeza
que eles já tinham sido justificados. Eles tinham certeza que eles já tinham sido ungidos. Eles tinham certeza de que Deus já tinha liberado sobre eles tudo o que era necessário para cumprir o propósito e a visão. Por isso eles não ficaram parados. Quando você não tem certeza, você fica parado. Mas quando você tem convicção, você se move pela fé. Amém? E a nossa fé, querido, não está pautada em homens. A nossa fé não está pautada em recursos materiais. A nossa fé não está pautada em coisas naturais. A nossa fé está pautada na revelação de que nós já fomos abençoados. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção, ou seja, tudo que é necessário para a vida e piedade, já foi liberada sobre a igreja, o corpo de Cristo, os filhos de Deus. Deus já liberou em Cristo Jesus, por causa da sua morte e ressurreição, que vamos comemorar hoje, por causa do sacrifício de Jesus, nós já fomos abençoados. Amém? Aleluia. Essa certeza, querido, fez desses homens e essas pessoas, apóstolo Bud e Mama Jane, se moverem de uma forma extraordinária. Amém? Deus, querido, Ele quer cumprir a sua palavra. Deus é aquele, a Bíblia diz que Deus é aquele que zela para cumprir a sua palavra. O maior interessado em a palavra de Deus se tornar real na sua vida é o próprio Deus. Ele tem interesse de fazer a sua palavra se cumprir na sua vida. E o que a palavra de Deus diz sobre você? Que você já foi abençoado, com toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, amém? Portanto, quando você tem certeza que você já é abençoado, o seu comportamento muda, a sua oração muda, a sua fala muda. Porque agora você sai daquela posição de escravo, pedinte, e começa a assumir uma posição de filho herdeiro. E não é para colocar Deus na parede, não. Amém? Porque a Maria Isabel é minha filha, e ela não me coloca contra a parede. Mas mesmo assim, ela sabe o lugar que ela ocupa no meu coração. Entende? Você não vai pressionar Deus para te fazer algo por você. Porque um filho não precisa pressionar um pai para fazer algo por ele, querido. Amém. O filho precisa entender que ele ocupa um lugar especial no coração do pai. Ele precisa ter essa identidade de filho restaurada, porque ele vai se aproximar de Deus não como um escravo que não tem nada, indigno, mendigo, enfermo, pecador, doente. Não, você não é mais essa pessoa, amém? Se você está em Cristo Jesus, você nasceu de novo, é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você agora é herdeiro, é rei, é sacerdote, é filho. Você agora tem uma nova natureza, é justiça de Deus. Você agora é uma pessoa diferente. Por isso você se aproxima de Deus de uma forma diferente, tendo a convicção de que você ocupa um lugar especial no coração do seu Pai. Por isso, você pode se aproximar do trono da graça. Com o quê? Com ousadia, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, glória a Deus. Será que deu certo para o apóstolo Bud e para a Mama Jane? Pode botar mais uma imagem, por favor. Será que aquela Kombi, o que deu aquela Kombi, hein? O que aquela Kombi virou? Esse, querido, é um prédio que nós temos lá na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. É a igreja sede que nós temos lá naquela cidade. Mais ou menos um auditório para 5.000 pessoas. O apóstolo Bud, querido, e a Mama Jane, né, a partir daquela Kombi, amém? Eles alcançaram milhares de pessoas no Brasil e nas nações. Hoje são mais de 500 igrejas espalhadas em todos os estados brasileiros e também em várias nações. Porque eles resolveram crer, porque eles resolveram obedecer, porque eles resolveram se mover pela fé, amém? E aquilo que Deus tinha anunciado sobre a vida deles se cumpriu, amém? Abençoando milhares de pessoas pelo Brasil e também em todas as nações da terra. Diga comigo assim: fé funciona. Amém? Abre comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Mas o que eles fizeram para conseguir tanto sucesso?
Será que eles tiveram que montar algum banco? Será que eles tiveram que fazer alguma situação política? Será que eles tiveram que criar alguma estratégia mirabolante, talvez um marketing multinível? Será que eles tiveram que fazer tráfico pago para conseguir resolver os seus problemas ministeriais? Enfim, será que eles tiveram que usar algum artifício? Será que eles tiveram que negociar a palavra? Qual é o segredo do sucesso? Não é essa pergunta que você faz para as pessoas bem-sucedidas, que tiveram vitória na vida profissional, ministerial? Não é isso que você fica atraído, querendo saber o segredo do sucesso? Está na sua Bíblia, querido. Está na sua Bíblia. Está escrito aí o que eles fizeram. Olha aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabe o que eles fizeram esses anos todos? Eles permaneceram crendo e permaneceram falando. Eles permaneceram crendo, eles permaneceram falando. E quando eles falavam, eles ativavam o poder de Deus. Quando eles falavam, a fé deles era edificada. Quando eles falavam, eles exerciam autoridade sobre o diabo. Quando eles falavam, eles anunciavam o evangelho. Quando eles falavam, eles estabeleciam realidades espirituais. Quando eles falavam, Deus respondia do céu. Sabe o que você precisa, querido? Não é talvez de um curso novo ou um diploma novo. O que você precisa é viver pela fé. O que você precisa é praticar o que está escrito de verdade. E começar a crer na palavra com uma certeza, uma convicção, a ponto de abrir a boca diante do boleto, da doença, enfim, do diabo e das tribulações. Porque, querido, se a sua fé não tem poder para mexer a sua boca, o que dirá de mover uma montanha? Porque se a sua fé não faz a sua boca se abrir, querido, como ela vai abrir o mar? Como ela vai criar circunstâncias? Como ela vai mudar a realidade? Como ela vai desfazer as obras do diabo? Como ela vai libertar os cativos? Como ela vai curar os enfermos? Como ela vai salvar os perdidos? Porque isso acontece quando nós falamos. Isso acontece quando nós anunciamos a palavra, quando exercemos a autoridade do nome de Jesus, quando assumimos a nossa posição espiritual. E qual é? Assentado nas regiões celestiais com Cristo. Essa é a posição espiritual da igreja, uma posição de vitória sobre Satanás, uma posição de vitória sobre o diabo. Aleluia, voltou. Por isso que nós temos que falar amém, mesmo com o microfone desligado. Amém? Mesmo com o microfone desligado, querido, você precisa abrir a sua boca no nome de Jesus. Amém? Porque esse é o espírito da fé. É quando você crê com o coração e fala com a boca. Amém? Deus responde a sua atitude. Sabe, querido, o espírito da fé não é um espírito cósmico, não. O espírito da fé é uma atitude diante da realidade. Qual é a sua atitude diante da sua realidade? É uma atitude de fé ou de incredulidade? É uma atitude de ousadia ou de covardia? É uma atitude de obediência ou de desobediência? O espírito da fé, querido, vai impulsionar cada um de nós a ter uma atitude correta, bíblica, diante do problema e da circunstância. Quando Davi se deparou com Golias, ele não recuou, pelo contrário, ele avançou. Mas o que fez Davi vencer Golias não foi a composição daquela pedra. O que fez Davi vencer Golias foram as palavras que Davi disse antes de arremessar a pedra. O espírito da fé, querido, vai fazer você ter uma posição diante da circunstância. A mulher do fluxo de sangue, ela não foi curada por causa do tipo de tecido que a horda de Jesus era feita. Por isso que aqui você não vai ver ninguém vendendo nada para você tocar e ser curado. Porque o que vai fazer a diferença não é a matéria, mas
aquilo que sai da sua boca. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia: quando eu tocar, serei curado. Ela dizia: quando eu tocar, serei curado. Ela dizia: quando eu tocar, serei curado. Ela dizia, ela dizia, ela dizia, ela dizia, ela dizia. Ela cria, ela tinha certeza. E quando ela foi naquela direção, o milagre aconteceu. E eu declaro milagres acontecendo na sua vida, no nome de Jesus. Você se movendo pela fé, vivendo pela fé, anunciando a palavra e experimentando do sobrenatural, sinais e maravilhas, no nome de Jesus. Esse é o espírito da fé, querido. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, amém? A palavra perto de nós, no nosso coração e na nossa boca. Amém? Pode colocar mais uma imagem, por favor. E qual é a palavra que deve estar na nossa boca, como igreja local? E agora eu falo para você que é membro da nossa igreja, né? Qual é a palavra que deve estar no nosso coração em primeiro lugar? E sair da nossa boca a visão que Deus nos entregou, a direção divina que Deus entregou para o verbo da vida Juiz de Fora, que é alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira, com a palavra da fé, ousadia e amor. Sabe, querido, essa é a visão da nossa igreja. E é sobre esse fundamento, amém? E é sobre essas palavras que nós vamos lançar nossas redes no nome de Jesus. É debaixo dessa direção divina, dessa visão divina, que nós vamos abrir grupos de conexão, que nós vamos evangelizar as pessoas nas praças, que nós vamos fazer cultos, conferências, que nós vamos servir aqui na igreja, nos departamentos, enfim, é debaixo dessa visão divina que nós vamos cumprir o plano e propósito que Deus tem para nós como igreja local, no nome de Jesus. Alcançar a nossa cidade, querido, com a palavra da fé, amém? Com as boas novas do Evangelho, amém? Com a palavra da fé, com amor, amém? Andando em amor, acolhendo pessoas, socorrendo pessoas, edificando pessoas, mas também com ousadia, amém? Abrindo a nossa boca, com ousadia, expelindo demônios, curando os enfermos, exercendo autoridade espiritual sobre as trevas, enfim, avançando, crendo, se movendo na ousadia do Espírito. E eu declaro você livre de toda timidez e covardia, no nome de Jesus. Mas você crendo e avançando na ousadia do Espírito, amém? Para pregar o Evangelho nessa cidade, para alcançar pessoas em Juiz de Fora, querido. É para isso que nós estamos aqui. Você não está numa igreja de entretenimento, você não está numa igreja onde você vem apenas para passar o seu domingo. Você está num local que tem uma visão divina, que tem um alvo e uma missão, que é alcançar essa cidade com a palavra da fé. Essa é a nossa visão, amém? E eu te convido, amém, a entrar conosco nessa jornada maravilhosa, amém? Extraordinária, de favor e graça e provisão divina, aleluia. E é isso que nós temos anunciado nesses últimos anos, amém? Porque a fé tem uma voz, e não existe crer, querido, sem abrir a sua boca. Por isso eu declaro você falando a visão, amém? Porque quando você fala a palavra, você ativa o poder que interfere na realidade. Pastor, será? Será que se eu falar, funciona? Será que se eu me encher da palavra e ficar convicto no meu coração e começar a falar a palavra de Deus, será que vai funcionar? Põe mais uma imagem, vamos ver se funciona. Será que funciona mesmo? Ou é só para animar o auditório que você está falando? Está vendo esse gráfico aqui, querido? É o gráfico de frequência de culto da nossa igreja. Amém? E nós temos declarado o quê? Um tempo de unidade, influência e crescimento. Nós temos anunciado expansão, crescimento, vidas sendo salvas, curadas, transformadas. Nós temos praticado o que eu estou ensinando para você aqui nessa noite. Amém? E olha o que aconteceu, de 22 até 25, a frequência da igreja triplicou nos cultos de domingo. Aconteceu exatamente aquilo que nós estamos falando e anunciando.
Então eu te pergunto, se acontece aqui, por que não acontece na sua vida? Por que não vai acontecer no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua saúde? É claro que vai acontecer, porque Deus é aquele que zela pela sua palavra. Ele é o maior interessado em cumprir aquilo que Ele anunciou na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia, querido. Pastor, mas e agora como é que a gente vai fazer, pastor? Esse crescimento todo, para onde que a gente vai então, pastor? Aí, não tem lugar, botei até cadeira de plástico. Por quê? Porque não cabe, não está cabendo. Agora tem 2 cultos. O que nós vamos fazer? Vamos fazer 3 cultos? O que vai acontecer, Decom? Qual é a visão divina que nós vamos anunciar nessa noite? Hein? Qual é a visão que nós preparamos para anunciar nessa noite através do vídeo? O que nós vamos fazer com esse crescimento? Aonde nós vamos colocar essas pessoas? Olha o vídeo aí que a gente preparou para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Prepare a terra, porque o povo vai chegar. A percepção que eu tenho é como mãos gigantes arrastando as terras. Está largando, irmãos. Está crescendo. Vai contagiar. Mudanças vão acontecer. Esse prédio aqui ficou pequeno. Juiz de fora, incendiada pela unção. Um novo tempo. Se prepare para coisas maiores. Diga para o seu irmão, não é empolgação. Diga, é a vontade do Senhor. Crescimento. Crescimento. A visão para esse novo endereço é uma resposta de fé ao amor de Deus pela nossa cidade de Juiz de Fora. Como igreja local, nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo de unidade, influência e crescimento, porque a nossa visão é alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira com a palavra da fé, ousadia e amor. Esse projeto foi pensado com muito propósito, desde a localização, que é de fácil acesso e amplia o nosso alcance, até os detalhes que tornam o espaço mais acolhedor. Cada ambiente foi projetado para servir melhor, tanto a igreja quanto a cidade. Nossa expectativa é que esse novo endereço reflita o nosso amor pela cidade. Uma estrutura física que edifique pessoas, assim como uma fábrica transforma matéria-prima. Nós cremos que esse novo endereço transformará a vida de pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Conheça agora o nosso novo Aleluia! auditório, amplo e confortável. Aqui no Verbo Shop, você encontrará livros que edificarão a sua fé. Aquela pausa especial para relaxar e ter um momento de comunhão não poderia ser num lugar melhor, senão aqui, no Verbo Café. Para que os nossos pequenos cresçam, conhecendo e praticando a palavra, teremos salas que atenderão várias idades e necessidades. No centro de cura, vidas serão transformadas e restauradas pelo poder de Deus. Este novo endereço funcionará a ONG Verbo em Ação, que ampliará os projetos sociais da nossa igreja, como o Verbo Social e o Projeto Pequeninos. Somos uma igreja escolhida para estar nesta cidade com o propósito de alcançar muitas pessoas. Nos últimos tempos, a nossa igreja tem recebido várias palavras de avanço, crescimento e expansão. Por isso, o Espírito Santo tem nos encorajado a crer na palavra de Deus e se mover pela fé, porque esse é o Espírito da fé. Você crê com o coração, fala com a boca e se move na direção do plano e do propósito que Deus tem para você. Aleluia! Você pode ficar em pé no seu lugar aí e celebrar ao Senhor. Aleluia! O louvor pode subir. Aleluia! Sabe, querido, essa é a visão para esse novo tempo, amém?
uma visão de expansão, de crescimento, aonde nós vamos avançar, amém? Pastor, onde vai ser a igreja? Vai ser ali no bairro Santa Terezinha. Nós já temos um terreno ali em negociação com o proprietário, amém? E o dinheiro está chegando, amém? A provisão divina está a caminho, amém? Os anjos já estão trabalhando em nosso favor, amém? E nós vamos render graças ao Senhor por esse tempo extraordinário de unidade, de influência e de crescimento. Sabe por quê, querido? Porque olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Você pode se alegrar nessa noite, amém? Você pode celebrar esse tempo de crescimento, velocidade, expansão no nome de Jesus. Oh, aleluia. Então vamos adorar, vamos dançar, porque já aconteceu, amém? Ei, aleluia. Glória a Deus, você pode se alegrar. Eu posso ver rios de vida, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir um rompimento. Contemple, querido, esse novo endereço, pronto e acabado. Ei, pronto e acabado, Pai, obrigado, nós te damos graças. No grande mover do teu Espírito. Este é um tempo de aceleração. 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 Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Eu declaro a aceleração do Senhor na sua vida, no seu chamado, nos seus negócios, ei, na sua casa, na sua família. Intervenções divinas, o favor do céu alcançando a sua vida no nome de Jesus. Eu vou dançar antes de ver. Se você crê, você dança. Eu vou cantar antes de ver. Por quê? Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. É pela fé, meu irmão. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo.
Eu vou dançar antes de ver. Obrigado, Pai, obrigado. Eu vou cantar antes de ver. Declara, igreja, porque eu sei. Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Aleluia! Ei, você pode levantar suas mãos. Você pode começar a agradecer a Deus por esse novo endereço, porque já aconteceu, queridos. A gente não precisa ver para acreditar. Eu não preciso tocar para saber que é verdade. Eu não preciso sentir para saber que já é meu, porque pela fé já aconteceu. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Cadê o povo da fé? Eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Pai, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo projeto Pequeninos. Pai, nós declaramos crianças sendo alcançadas pela Tua palavra nesse projeto social. Obrigado, ó Pai, pelo centro de cura. Pai, pessoas sendo curadas, restauradas. Pai, nós te damos graças. Obrigado, ó Pai, por esse auditório. Pai, obrigado pelos equipamentos. Obrigado pelas cadeiras, o ar-condicionado, o telão de LED, o som. Pai, nós te damos graças. Ei, nós recebemos pela fé. Pai, obrigado. Obrigado pelo Verbo Café, Pai. Obrigado pelo Verbo Shopping. Obrigado, Pai, pela igreja de crianças. Pai, nós declaramos crianças sendo alcançadas, edificadas e instruídas desse novo endereço. Ei, Pai, muito obrigado. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Eu quero convidar você a pegar o seu celular agora. Quero que você escaneie aquele QR Code que está ali, porque nós criamos um link especial para você acompanhar todo o projeto, aonde você vai poder acessar esse vídeo que nós passamos aqui. Depois nós vamos colocar ali também mais imagens do projeto. Ali também nesse link você vai conseguir, se você desejar, ofertar para essa visão, para esse projeto. Nós temos uma conta bancária específica para essa finalidade, para que não haja confusão entre o seu dízimo e a sua oferta para a igreja e aquilo que Deus colocar no seu coração para ser direcionado para esse novo projeto. Ali também nós temos um formulário que, se você quiser, você pode preencher esse formulário e até se comprometer com algum valor específico. E ali também nós vamos compartilhar o andamento, os desdobramentos, né, da construção, da negociação, para que você, e também uma prestação de contas, para que você possa saber exatamente o que nós estamos fazendo e como estamos avançando nessa visão poderosa, grandiosa, amém? Mas que é só o começo, querido. Sabe, eu já tenho compartilhado com a liderança da nossa igreja. O que Deus tem colocado no nosso coração, querido, é alcançar 1% da população de Juiz de Fora, com pelo menos 5 igrejas Verbo da Vida espalhadas na cidade. E eu espero que eu levante novos pastores, para que eu não precise ser pastor de nenhuma delas. Olha que benção. Então, se você, querido, né, se você tem esse arde no seu coração, né, inclusive ministerialmente, fazer parte dessa visão, amém? Que você seja então um guardião dessa visão, que você seja aquele que vai levar essa visão, amém? E que vai investir nessa visão que Deus está estabelecendo na nossa cidade. O propósito é abençoar a cidade, não tem a ver com um prédio,
não tem a ver com a comunidade local apenas, mas tem a ver com a nossa cidade, Juiz de Fora, que nós amamos, amém? E queremos restaurar, influenciar e modificar a realidade espiritual, porque aquilo que nós carregamos é poderoso demais para ficar contido só dentro da gente. Aquilo que nós carregamos é poderoso demais para ficar contido apenas dentro de um prédio. Aquilo que nós carregamos é poderoso demais para apenas ficar guardado na nossa família. Aquilo que nós carregamos é poderoso demais apenas para carregarmos como ministros locais. Aquilo que nós carregamos vai mudar a história de milhares de pessoas nessa cidade, no nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia. Deus é bom, amém, oh, aleluia. Nós vamos celebrar a ceia, amém, porque tudo isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Se não fosse por causa dele, nós ainda estaríamos escravos, cativos, enfermos, oprimidos, perdidos e condenados. Mas por causa da sua morte e ressurreição, hoje nós estamos sarados, curados, abençoados, perdoados, redimidos, justificados, ungidos, salvos. Por quê? Porque a morte e ressurreição de Jesus mudou completamente a nossa história, apagou o nosso passado e redefiniu o nosso futuro. A morte e ressurreição de Jesus, querido, mudou a sua vida, mas também a sua eternidade, amém? Aleluia. E é por isso que nós vamos continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, crendo no Senhor, anunciando a sua palavra, porque, querido, eu sei da onde Ele me tirou, eu sei da onde Ele me resgatou, amém? E eu serei eternamente grato a Ele, por tudo aquilo que Ele fez por mim, e também sei que Ele fez na sua vida, amém? Por isso nós vamos celebrar a ceia, celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. A vitória, a ceia, querido, não é um momento de tristeza. A ceia é um marco, um memorial da nossa vitória, porque a ceia aponta para o dia mais importante da história da humanidade, que não foi o nascimento de Jesus, mas o dia mais importante da história do homem na terra foi o dia que Jesus morreu e ressuscitou. Porque naquele dia a humanidade foi salva, restaurada, abençoada, reconciliada, amém? Naquele dia, querido, uma nova aliança foi estabelecida. O homem que estava desconectado do seu Criador, agora estava de volta à presença de Deus. Agora ele chamava Deus de Pai. Agora ele tinha acesso à sua intimidade, e ele podia desfrutar da vida abundante que já existia no céu, mas que por causa do pecado tinha sido arrancada da humanidade. Mas em Cristo Jesus, Ele nos colocou de volta no plano original, de volta na posição original, uma posição de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, uma posição de vida, de perdão, de alegria, de abundância, porque essas são as realidades do céu, e essa era a nossa antiga realidade, quando fomos criados antes do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós fomos enxertados na videira verdadeira, amém? E agora nós estamos de volta à presença de Deus, temos acesso ao trono da graça, podemos nos aproximar com confiança e ousadia, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Sabe, se você está aqui nessa noite e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você continua longe de Deus, continua afastado desse ambiente de justiça, paz e alegria. Mas a vontade de Deus é que você saia dessa posição que você se encontra e vá em direção a Ele. Como eu posso fazer isso, pastor? Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: porém o que se diz? É uma pergunta, e a resposta é: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, amém? E o versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração
credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Você será salvo. Você é salvo pela fé, quando crê com o coração e fala com a boca. Você recebe pela fé esse presente da graça que é a salvação, quando você crê no seu coração e fala com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você faz isso, a justiça de Deus te alcança. Você quer fazer isso nessa noite? Você que está aqui, que ainda não entregou a tua vida para Jesus, talvez você nunca fez essa oração ainda, talvez você é até adolescente, mas ainda não fez essa oração publicamente, crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te dar essa oportunidade nessa noite, amém? De você entregar a tua vida para Jesus, fazer essa oração, confessando Ele publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que deseja fazer isso nessa noite? Faz um sinal aí com a sua mão, para que a gente possa orar por você. Talvez você está aqui, querido, e já fez essa oração, mas a vida te levou para longe de Deus, a vida te afastou dele, e você ainda se sente distante. Sabe que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O seu lugar continua disponível na mesa do Cordeiro. O seu lugar continua disponível na mesa do Cordeiro. Então, se você quiser se reconciliar com o Senhor, quiser reafirmar a sua fé em Jesus, eu também te convido nessa hora a fazer um sinal aí com a sua mão, para que a gente possa orar por você. Aleluia, amém. Você pode vir aqui, minha irmã, nós vamos orar por você. Mais alguém? Aproveita essa oportunidade, querido, amém. Aproveite essa oportunidade. Pode olhar para mim, por favor, amém. Então vamos orar. Você que está no seu banco, ore aqui pela nossa irmã querida Gabriela, amém? Diga assim comigo, Gabriela: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu também creio que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso, eu confesso publicamente a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, me enche do Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Nós vamos orar também pelos elementos, amém? Quem pode participar da ceia, pastor? Olha, se a salvação é pela fé, você entra no céu pela fé. Quem sou eu para tirar de você a oportunidade de participar de uma ceia aqui na terra? Se o sangue de Jesus tem poder de purificar você de todo pecado, e se você confessa a Ele publicamente, você nasce de novo. O Espírito Santo já está dentro de você, e Ele é o penhor da nossa salvação, é a garantia de que nós somos salvos.
Por isso, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, ele é bem-vindo à ceia do Senhor. Então, se você está nos visitando, até mesmo a Gabriela que está conosco nessa noite, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você pode participar da ceia, amém? Então você é bem-vindo nessa hora, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse pão e por esse suco de uva, que são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Pai, nós recebemos com ações de graças, nós consagramos e santificamos, ó Pai, esses elementos como símbolos, ó Pai, da morte e ressurreição de Jesus. Pai, muito obrigado por tão grande salvação que nos alcançou, no nome de Jesus, amém e amém. Eles vão distribuir os elementos, você aguarda para a gente fazer isso junto, amém? Meu Salvador, serei para sempre teu. Libertador, serei para sempre teu. Meu Salvador, serei para sempre teu. Libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei para sempre teu. Declare, querido, declare, declare. Libertador, serei para sempre teu. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Aleluia. Sabe, querido, a ceia, quando o apóstolo Paulo instruindo ali a igreja de Corinto, lá no capítulo 11, ele fala sobre a ceia do Senhor. E a ceia naquela época, querido, não era um cálice individual, era uma grande refeição, que as pessoas vinham para o templo, e elas tinham ali, compartilhavam uma grande refeição. Só que nesse capítulo 11, quando o apóstolo Paulo está instruindo as pessoas
da importância da ceia, ele fala que era importante discernir o corpo de Cristo. E se você ler o contexto bíblico ali, você vai perceber que aquela igreja havia divisões, havia contendas. Inclusive alguns comiam a ceia na frente dos outros, e as pessoas chegavam com fome na igreja, e por isso havia discussões. Quando o apóstolo Paulo instrui a igreja a discernir o corpo, não está falando do corpo, ou não está dizendo apenas sobre o corpo de Cristo, aquele que foi pregado na cruz, mas está nos orientando a discernir o corpo de Cristo, que hoje se move pela terra, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso que quando nós vamos participar da ceia, nós temos que discernir, é a igreja, amém? O corpo de Cristo. E a igreja é formada por pessoas como eu e você, pessoas que têm defeitos e limitações, mas que mesmo assim, nós precisamos andar em amor e perdão com cada uma delas. Essa é o exame que você tem que fazer antes de participar da ceia. Você deve examinar o seu coração, para verificar se você verdadeiramente está andando em amor, principalmente com o seu irmão. Amém? Então, eu vou deixar uma pausa aí, para você pensar um pouquinho no que eu acabei de dizer, e quero te encorajar a trocar o seu cálice com o seu irmão, num gesto simbólico de discernir a vida dele, amém? De discernir que ele também é corpo de Cristo com você, de que ele também faz parte da igreja do Senhor, amém? Vou trocar com Márcia porque ontem me chamou para aniversário, aí me lembrou que eu não consegui ir lá. Libertado, serei para sempre meu Salvador, serei para sempre meu libertador, serei para sempre serei para sempre Eu vou esperar você abrir o seu cálice também. Eu também estou tentando abrir o meu. Fica tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. Pega aí o pão, amém? Conseguiu abrir, querido? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Aleluia. Nós vamos ler 1 Coríntios no capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos fazer juntos, amém? Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Aleluia. Pega aí o cálice, amém? O versículo continua dizendo: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha.
Ele está voltando, amém? Aleluia, então vamos participar com alegria. Aleluia, você pode celebrar o Senhor. Oh, glória a Deus. Me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Aleluia. Sabe que isso, se você entrou aqui nessa noite com algum sintoma de enfermidade, nós queremos orar por você. Amém? Nós queremos declarar o seu corpo sarado e curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Porque que esse sangue que foi derramado ali na cruz, ele tem poder para sarar o seu corpo de toda enfermidade no nome de Jesus. Amém? E nós cremos, amém? Assim como está escrito, Jesus declarou que nós íamos impor a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Amém? Então, se você deseja receber a oração, vem à frente, como os nossos irmãos já vieram aqui. Nós vamos estar orando pela sua vida, declarando saúde divina, alcançando todo o seu corpo no nome de Jesus. Aleluia. Sabe, vocês que estão aqui à frente, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus já levou. A realidade espiritual é que nós já somos curados. Ela precisa se manifestar fisicamente, amém? Mas espiritualmente é algo que já aconteceu no mundo espiritual. Essa tem que ser a sua certeza. Essa tem que ser o seu firme fundamento. A sua fé precisa estar firmado naquilo que a palavra de Deus diz sobre a seu respeito, amém? Você é curado e sarado. Eu queria pedir ajuda aqui aos ministros aqui para orar pelas pessoas. Pastor Isaac, pastor Marco Túlio, Gabriel, enfim, todos os ministros aqui que estão sentados aqui à frente, a Camilinha, enfim, todos aqueles que estão aqui, ó, para que a gente possa orar, né, pela vida dos nossos irmãos, amém? Aleluia. Você que está aí, querido, eu queria que você orasse também, amém? Concordasse com a nossa oração, amém? Declarando nossos irmãos andando em saúde divina, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos no nome de Jesus, amém? E nós somos justificados pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pois tudo